Fala galera do meu canal, vocês estão bom? Eu sou o Leandro Alves, começando mais um vídeo novamente, de novo, sentado. Por quê? Por quê? Não sei também, mas é porque hoje eu estou aqui para falar de um assunto sério, de uma parada que está acontecendo aqui em Orlando, que eu acho que a galera aí do Brasil, ou da galera que segue a gente, que vê a gente no Instagram e vê a gente aqui pelo YouTube, tá sabendo sobre o furacão que tá passando, que é o furacão Dorian. E ele é um furacão que vai atingir, na verdade, aqui o estado da Flórida, né? Não se sabe ao certo quais os lados que ele vai, pra onde ele vai, qual a categoria que ele vai chegar aqui. Mas a princípio, desde segunda-feira, as coisas já estão sendo bem faladas aqui nos jornais locais. Aliás, em todos os jornais está dizendo isso. E hoje, na verdade, chegou um alerta pra gente que o furacão vai chegar até domingo em categoria 4. São 5 categorias e ele vai chegar na categoria 4. Ou seja, alguns lugares já alguns lugares não, aqui já foi decretado estado de emergência. E isso é meio... não é algo tão legal pra quem tá morando aqui, né? Porque isso gera uma série de problemas, uma série de transtornos aqui, porque o furacão, quando isso acontece, na verdade, esse é o primeiro furacão que a gente vai passar aqui. Então, tá sendo uma experiência nova, mas ao mesmo tempo um pouco assustadora, eu confesso, porque no início não estava tão certo o que ia vir, e eu fiquei, vai vir, não vai vir, e agora diz que vai vir, até domingo vai vir. Então eu vou explicar pra vocês o que a gente está fazendo nesse momento, os procedimentos que a gente está fazendo. Porque para as pessoas que já moram aqui, ou já que viveram furacões aqui, existem algumas dicas que eles dão pra gente, e existem alguns métodos que as próprias autoridades indicam para que as pessoas que estão aqui, e caso vá passar por um furacão, tem que seguir. Então eu estou aqui para mostrar 5 dicas e 5 coisas que as pessoas fazem no dia de um furacão. Então vamos começar com a primeira delas, que é algo que a gente fez, foi quando começou a falar na televisão que ia ter furacão. Inclusive foi a Poli que me ligou e falou: amor, vai ter furacão. Eu não tava meio que entendendo como que seria tudo isso. E a primeira coisa que uma pessoa faz quando um furacão vai começar, isso tipo clichê, é comprar água e alimentos não perecíveis. Por quê? Porque o que acontece? Quando acontece um furacão, é óbvio que você não pode sair pra rua, né? Você não vai ficar na rua. Então, você precisa estocar as coisas. Você precisa estocar comida, água, porque não se sabe há quanto tempo vai durar o furacão, o quanto tempo, a força que ele vai passar e o que pode acontecer. Então, nesse meio tempo, você não pode ficar na rua, você não pode comprar as coisas. Muitas coisas acontecem, por exemplo, de poder acabar a luz, que é algo que eu vou falar também um pouquinho mais pra frente. Então a primeira coisa que as pessoas fazem é comprar água e estocar comida. Por quê? Porque ninguém consegue viver sem água e sem comida, certo? Então você vai nos mercados aqui, muitas prateleiras já estão vazias. Quando está muito próximo do furacão, já está confirmado que vai ter um furacão, as prateleiras já estão vazias. Inclusive nós fomos hoje atrás de água, já não tinha mais. E isso é uma coisa bem interessante, que é a primeira dica que a galera faz aqui. E a segunda dica, galera, vocês já vão me perguntar por que minha mão tá machucada aqui. Porque eu bati numa árvore esses dias aí e machucou minha mão. Mas enfim, não vem ao caso, ao papo do que a gente está falando. A segunda dica no qual nós fizemos aqui, que é algo que todas as pessoas aqui da cidade faz, na verdade, é abastecer os carros, né? Porque em caso de que você tenha que sair da cidade, você tem que estar com gasolina, né? Tanto para os carros. E normalmente eles indicam para que você abasteça seu carro em seu tanque e tenha algum galão de gasolina reserva para caso de uma emergência ou de outra coisa que você tem que fazer, ligar um gerador ou ter que usar algo como a gasolina, né? Então a segunda dica é abasteça o seu carro, porque hoje mesmo, inclusive, a Poli foi tentar abastecer o nosso carro e a fila estava tipo mais de 2 horas, e isso já é um transtorno total, porque todo mundo quer gasolina e muitos lugares já não tem mais gasolina. Então é interessante você encher o tanque do seu carro e não ficar rodando por aí, porque a qualquer momento você tem que sair, né? Porque as autoridades na TV, elas avisam, ó, tal lugar, esse lugar vai ter que sair da cidade e vocês vão ter que sair e se deslocar para algo mais seguro, né? E eles indicam alguns lugares mais seguros para você ir. Então, segunda dica, abasteça o seu carro.
Terceira dica, e não menos importante, e muito importante por sinal, porque como vocês sabem, aqui também nos Estados Unidos, muitas casas não tem muro, né? Então assim, muitas das casas aqui não tem, são todas abertas, tem muito jardim, e dentro desses jardins existem cadeiras de piscina, existem várias coisas que ficam pra fora, tipo, não só cadeira, mas mesas e entre outras coisas que ficam pra fora. E a terceira dica que eles dão aqui nesse caso é que você recolha todas as coisas que vocês deixam pra fora, porque no caso de um furacão, imagine, galera, começa uma ventania, as coisas começam a voar, começam a bater nos lugares, começa a gerar diversos tipos de danos. Então eles falam o quê? Coloquem todas as suas coisas, de preferência dentro da garagem, porque é um lugar fechado, né, que você consegue travar, para que as coisas não saiam voando, batendo, e isso é muito perigoso e pode acertar alguém, que eventualmente, infelizmente acontece, de às vezes estar na rua, ou de estar andando de carro e imagina algum negócio voando bem, bate, nossa, não gosto nem de imaginar. Confesso pra você que isso é bem preocupante e foi a terceira coisa que a gente já fez aqui em casa. A gente já guardou as nossas coisas tudo dentro da garagem. Todas as coisas que ficaram pra fora a gente já guardou. Então a gente tá seguindo as dicas certinho. Então essa é a terceira dica que eu acho que é legal para que vocês anotem aí, caso algum dia vocês passem por algum tipo de furacão. Quarta dica, galera, que eu vou falar pra vocês. Agora a Polly acabou de entrar aqui. A quarta dica que eu quero falar pra vocês, galera, que é muito importante também. Aqui, todas as casas dos Estados Unidos são preparadas. Oi? Bom? Pode? Muitas casas aqui dos Estados Unidos são preparadas já com isso. Eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou colocar uma foto de como é mais ou menos uma casa quando ela é fechada através dessas placas. Em alguns lugares, em alguns estados, por exemplo, que não tem esse tipo de placa de alumínio ou de ferro que eles colocam nas janelas, normalmente é uma placa de madeira, assim, que ela é pregada na parede. Mas normalmente as casas aqui da Flórida já são preparadas com isso. Ela tem vários parafusos assim no canto das janelas, e só nas portas que não, mas das janelas tem. E aí a gente coloca uma placa de ferro e parafusa todas essas placas assim, né? Pra que o quê? Porque qual o problema do furacão? A questão do furacão é caso alguma coisa, igual eu falei pra vocês, bata na janela ou quebre e entre pra dentro da casa, o problema do vento, que ele entra por um lugar e ele tem que sair por outro. Então ele acaba com tudo na hora que ele entra, entendeu? Então esse é o perigo também. Então por isso existem essas placas pra proteger tanto as janelas e pra proteger eventualmente as pessoas que ficam nas casas, né? Então é bem bacana. E pessoal, a quinta e a última dica, e que é uma das dicas mais importantes, em caso você, às vezes você venha para os Estados Unidos e por algum motivo você tá em uma época que tá passando furacão, ou você tá vivenciando isso agora e não sabe o que faz. Todas as autoridades na TV, o tempo inteiro, elas falam que as regiões no qual deve se evacuar. O que é evacuar? É você sair do lugar onde você tá. Por exemplo, nós somos de Porto São Lucie. Então, se a nossa área tiver na lista dos lugares que tem que sair daqui, todas as pessoas têm que sair do lugar onde está. No nosso caso, se aqui for um dos lugares, a gente vai ter que sair. Por quê? Porque o governo ele não se responsabiliza, não que ele não vai se responsabilizar caso aconteça algo com você. Porém, quando existem áreas de risco, né, porque o furacão pode passar e devastar muito, eles dá esse tipo de alerta justamente para que as pessoas não fiquem nas casas, porque é muito perigoso, porque caso aconteça algo com as pessoas que estão na casa, às vezes nem as próprias autoridades vão conseguir dar atenção a todas as pessoas, porque dependendo do estrago, dependendo do que aconteça, muitas pessoas podem ficar perdidas e era para elas ter saído e elas não saíram, entendeu? Então isso afeta muito, né, tanto para as autoridades quanto para as pessoas que ficam, porque acho que se você tem um alerta que você tem que sair, eu acho que é legal você não ficar no lugar, porque se eles já falam isso é porque é muito perigoso. Então eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem rápido, só pra vocês terem uma ideia do que a gente tá passando aqui. Quem não acompanha eu no Instagram também, eu tô mostrando muita coisa lá do que tá acontecendo aqui do nosso dia a dia, dos mercados que a gente foi, que eu mostrei as comidas que estão faltando, de como as pessoas se comportam aqui quando tem um furacão, dos postos de gasolina.
E se caso a gente tenha que sair, for evacuado aqui, eu mostro muita coisa lá, muito bacana. Eu espero que vocês gostem também, lá me seguindo no Instagram, beleza? E esse foi o vídeo, e esse foi um vídeo alerta, mais ou menos, pra você, se algum dia você passar por um tipo de furacão igual a gente está passando, você sirva como experiência, beleza? Então, aquele beijo e aquele abraço, e rezem por nós aí, galera. Tchau!